você sabe quais são os 4 pilares que impactam diretamente o comportamento do seu filho? Fique comigo até o final desse vídeo, que para você entender como cada pilar aqui é importantíssimo que você compreenda e o que fazer para alimentar cada um deles e impactar positivamente o comportamento do seu filho. Eu sou Thelma Abraão, biomédica, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Vamos falar sobre os 4 pilares fundamentais que todo pai e mãe, todo educador, todo professor, todo mundo que lida na linha de frente com crianças e infância precisa conhecer. E o primeiro deles é necessidades físicas. Ela é muito evidente. Todos nós nascemos precisando de ser alimentado, cuidado. São necessidades que vão manter a nossa vida. Sem alimentação, sem a proteção de um adulto cuidador, nós não sobrevivemos, porque nós somos uma espécie de mamífero que nascemos com um cérebro extremamente imaturo. Então a gente precisa 100% do cuidador primário que vai ser essa pessoa responsável por manter a sua necessidade, principalmente por proteção, por segurança, certo? Agora existe aqui uma segunda necessidade que muitas vezes ela é invisível aos olhos de quem cuida e que não é menos importante do que nós atendermos às necessidades físicas, que é a necessidade emocional. E o que é a necessidade emocional? Bom, depois que a gente teve as nossas necessidades físicas atendidas, nós precisamos também de afeto. Então é essencial que esse bebê, que essa criança seja segurada no colo, que alguém toque na pele dela, que alguém olhe nos olhos, que alguém converse com ela, porque nós somos seres sociáveis. Nós não somos como um réptil, um jacaré, por exemplo, que nasce e vive sozinho lá no meio do lago, e muito bem, por sinal. Nós precisamos de contato, nós precisamos de toque, precisamos socializar e principalmente suprir uma necessidade básica humana que se chama pertencimento. E o que é o pertencimento? É quando eu me sinto bem-vindo naquele ambiente. E qual é o primeiro ambiente que a gente tem na vida? É a nossa família, é o núcleo familiar. Ai, Thelma, mas eu não tive pai, mãe, eu não conheci meu pai e minha mãe. Então é a pessoa que cuidou de você. Você não estaria aqui hoje, não teria sobrevivido se não tivesse um adulto cuidador suprindo as suas necessidades físicas. Então as necessidades emocionais, elas muitas vezes são ignoradas por falta de conhecimento. Então dar colo para um bebê, por exemplo, não vai estragar. Na verdade, o que estraga é a falta do afeto, é a falta da segurança. Criança que se sente bem-vinda, que se sente amada, o cérebro dela se desenvolve melhor. Quando a gente nasce, a gente já está com todos os nossos neurônios ali formados. Aproximadamente 90 bilhões de neurônios já estão ali no nosso cérebro. E nessa época da vida, desde o nascimento até aí os 3 primeiros anos de vida, é a época onde esses neurônios produzem o maior número de sinapses. O que é sinapse? É conexão entre um neurônio e outro. E tudo que a gente vai vendo, vivendo, experimentando nessa época da vida, vai formando a base de quem seremos no futuro. Então uma criança que tem suas necessidades físicas atendidas, suas necessidades emocionais atendidas, ela tende a ser um bebê, uma criança muito mais calma. Aquela criança que é deixada chorando no berço, aquela criança que passa fome, ou que fica suja, ou que ninguém pega no colo, ela vai chorar mais, ela vai ter mais comportamentos desafiadores. Então não negligencie as necessidades físicas e emocionais de uma criança, porque isso impacta profundamente o desenvolvimento saudável do cérebro dela, tá? Terceiro pilar fundamental aqui, para que todos os pais e cuidadores e educadores precisam compreender, é a imaturidade neurológica. Isso quer dizer que nós nascemos com o nosso cérebro imaturo. O córtex pré-frontal, que é aquela parte que nos torna humanos, pensadores, críticos, que foca em solução, que resolve problemas, só termina de amadurecer após 2 décadas de vida. Uma criança pequena não consegue lidar com a raiva sozinha, nas consequências das próprias atitudes, e tudo isso vai impactar o comportamento dela. Só que quando os pais, cuidadores, educadores não compreendem isso, eles acabam sendo agressivos com a criança. Muita gente acredita que a criança é um mini adulto, só que não é. Por quê? Porque o cérebro da criança é completamente diferente do cérebro de um adulto. Então a expectativa irreal que a gente tem em relação ao comportamento da criança é o grande motivo de agressividade e violência dentro das famílias. Então entender a imaturidade do cérebro de uma criança, entender que não é um ataque pessoal contra você, é uma real incapacidade de lidar com as próprias emoções, e você como adulto é o responsável por guiá-la nessa jornada de aprender a sentir, de aprender a lidar com o que ela sente, enquanto o cérebro dela está nesse processo de amadurecimento. Vamos agora falar do último e do 4º pilar, que é segurança física e emocional. O nosso cérebro, ele precisa de segurança, como um grande radar que está ligado ali 24 horas por dia, buscando por pistas de segurança ou ameaça, porque um dos principais papéis do nosso cérebro é proteger a nossa vida. Como que o cérebro de uma criança reconhece segurança no ambiente, por exemplo? Pelo tom de voz do papai,
da mamãe, do meu cuidador? Como é esse tom de voz? É um tom de voz amoroso? Ou é um tom de voz agressivo, de grito, de raiva? Como que é a expressão facial desse pai, dessa mãe? É uma expressão facial quando olha pro bebê, olha nos olhos, sorri, mostra que você tá feliz de ter ele ali, que essa criança é bem-vinda. Isso mostra pro cérebro segurança ou ameaça? Tá na rua e tem alguém te olhando feio, você fala, ai meu Deus, o que essa pessoa vai fazer comigo? Imediatamente o seu corpo reconhece esse perigo, esse sinal de ameaça, e você vai ficar com medo. O teu cérebro vai reconhecer. E a segurança física? Onde que essa criança vive? Essa casa é um ambiente seguro? Ou entra pessoas estranhas ali que ela não conhece? A segurança está ligada à qualidade desse ambiente. Quando a criança vai dormir, ela tem um lugar adequado para ela dormir em segurança durante a noite? Ou é um bairro inseguro? E principalmente como a gente é tratado pelo pai e pela mãe. Crianças que são educadas na base do medo, onde papai e mamãe não conhecem outros recursos para educar, que não seja batendo, gritando, punindo e castigando, dificilmente essa criança vai se sentir segura. E a insegurança física e a insegurança emocional afetam diretamente o desenvolvimento do cérebro infantil, podendo causar ansiedade, dificuldade de comportamento, dificuldade de aprendizado, dificuldade de autorregulação, problemas sociais, problemas comportamentais, hipervigilância e muito mais. Então percebem a importância de pais, profissionais da saúde e da educação na linha de frente com a infância, de compreenderem a neurociência, a neurobiologia por trás do desenvolvimento infantil? E esses 4 pilares são apenas 4 pontos básicos que a gente precisa sim ter em mente para poder deixar crianças emocionalmente saudáveis nesse mundo. E se você quiser saber mais, se aprofundar sobre esse assunto, clique aqui no link da descrição para conhecer o meu curso Limite Sim com Respeito. Nele você aprende novas formas de educar, de se relacionar com seu filho e também de se reeducar para melhor educar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário, e se você ainda não segue meu canal, comece a seguir agora para você receber semanalmente vídeos que vão te ajudar na educação do seu filho e também a lidar com o seu próprio comportamento, com as suas próprias emoções. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!